Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar início então à nossa segunda aula a respeito do plano de, plano de estudos para o projeto do mestrado UERJ 2027, ok? Nessa segunda aula vamos falar do plano de estudos para o mestrado UERJ. Então o plano de estudo é composto por 5 itens básicos que devem estar ali presentes no plano de estudos, ok? Então, o item 1, é a introdução, como em qualquer projeto de pesquisa, introdução, tá? O item 2 são os objetivos, tá? O item 3 é o método proposto, a metodologia que você vai utilizar na sua pesquisa, tá? O item 4 são os resultados esperados, e a contribuição para a enfermagem, a contribuição da pesquisa para a enfermagem, ok? E os 5, as referências que você utilizou para contextualizar, ter o objeto de estudo e tal, a gente vai explicar um pouco daqui a pouquinho na frente, tá? Então são esses 5 itens que são obrigatórios, na verdade, em qualquer projeto de pesquisa, tá? A gente está usando como projeto UERJ 2027, para o mestrado da UERJ, que está em aberto, mas ele pode muito bem isso aqui ser replicado para a UFRJ, para a Unirio, para a UF, entendeu? Que são outras universidades aqui também do estado do Rio de Janeiro, ou para qualquer universidade do país. O projeto de pesquisa ele tem itens básicos que tem que ter ali, ok? E a gente vai abordar esses itens aqui, tá bom? Então, na introdução, então qual é essa aula de hoje? A gente vai falar sobre a introdução. Como que é a introdução do projeto de pesquisa, tá? A introdução, ela tem alguns itens obrigatórios, de acordo com o edital aí da Faculdade de Enfermagem. Então, os itens obrigatórios são 4 itens, Contextualização do objeto de estudos, problematização desse objeto de estudo, a relevância e a justificativa. Esses itens também são obrigatórios em qualquer projeto de pesquisa de qualquer universidade, tá? Então, assim, são itens básicos que tem que ter no projeto de pesquisa. Então, assim, aqui nada é assim, a gente está falando da UERJ por ser pelas inscrições está aberta no momento. Mas você pode utilizar isso aqui para qualquer outra universidade, ok? Então, contextualizando o objeto de estudos, Então, como é que a gente vai fazer essa contextualização? Então, o objeto de estudo, quando você vai definir ali o teu objeto de estudo, você pensa como se fosse um funil ali, ou um cone, Você tem ali algo maior, que é o teu tema, que vem afunilando ali para o teu objeto de estudo que você quer estudar, ok? Então, quando a gente fala de contextualizar o objeto de estudo, a gente tem ali um tema proposto, tá? Tem um tema, esse tema é algo grande, é algo maior, tá? E você vai limitar ali o que você quer estudar desse tema. Eu vou afunilar ali para me pegar o objeto de estudo, é o que eu quero estudar, ok? Desse tema. Então, esse conezinho aqui é o objeto de estudo, tá? Que você quer estudar, ok? Então, por exemplo, digamos que eu quero estudar cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo é o tema que eu quero estudar em cuidado paliativo. Aí, o que é o meu objeto de estudo? É aquilo que está dentro de cuidados paliativos que eu quero estudar. Por exemplo, eu posso propor a construção de um protocolo, ou de um protocolo assistencial, ou de um aplicativo para auxiliar tanto os profissionais como os pacientes, entendeu? Então, o tema é algo grande, é os cuidados paliativos, tá? O objeto de estudo é aquilo que eu quero me dedicar, que eu quero estudar, que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, se eu for desenvolver uma pesquisa para me construir um protocolo assistencial, então aquele é o objeto de estudo, entendeu? Então é dessa forma que a gente vai delimitar. Então o objeto de estudo é algo menor, é algo mais limitado, ok? Tá? E aqui, é, então quando você vai contextualizar esse objeto de estudo, é o seguinte, por exemplo, o seu objeto de estudo está incluso em um tema. Como que é esse tema? Que tema é esse? Qual é esse seu objeto de estudo? Então você tem que falar quais são as partes históricas do objeto de estudo, de onde que ele surgiu,
tá? Por exemplo, se eu vou falar de cuidado paliativo, né, se meu tema ali é cuidado paliativo e eu quero construir ali um protocolo de pesquisa, ou eu quero construir um protocolo assistencial, ou eu quero construir ali é, uma, um aplicativo que vai auxiliar ali os familiares ou os profissionais. Então, eu vou falar o que, definir o que é cuidado paliativo, tá? Onde ele está inserido, tá? Onde que ele se insere, qual é os pacientes que vão se beneficiar desse cuidado paliativo, tá? Então, eu vou contextualizar esse tema, tá? E ali ir afunilando para o meu objetivo. Eu venho de algo maior, tá? Para algo menor, que é lá a minha problemática de estudo, lá, tá? Que é o meu objeto de estudo. Então, assim, o que são cuidados paliativos, quando se iniciou esses cuidados paliativos, tá? Quando se inicia os cuidados paliativos na assistência, em que momento do tratamento você inicia esses cuidados paliativos, tá? Você fala um pouco sobre a política nacional de cuidado paliativo, ou seja, você vem contextualizando ali, tá? Aquele tema de estudos para você chegar lá no seu objeto de estudos, tá? Que você identificou a dificuldade de implementação de cuidados paliativos lá na prática. Então, o seu objeto de estudo você quer construir ali, ou você quer construir um protocolo assistencial para você auxiliar ali a implementação dos cuidados paliativos. Então, pode ser um objeto de estudos. Ou então, o meu objeto de estudos é a construção de um aplicativo para esclarecer dúvidas ou auxiliar os pacientes quanto aos cuidados paliativos. Porque a gente ainda tem muito um tabu sobre cuidados paliativos, por exemplo. Né? Muita gente associa cuidado paliativo à morte, e a gente sabe que não é isso, entendeu? Então, pode ter uma resistência do familiar por não conhecer o tema, entendeu? Então, essa implementação pode ser, a dificuldade pode ser essa. Durante a minha pesquisa, eu vou identificar essas dificuldades, tá? Então, os meus objetivos lá na frente que a gente vai falar, ele vai direcionar a minha pesquisa e a gente vai encontrar esses problemas, ok? Então, outra parte que fala sobre a problematização, né? Então, problematizar o objeto de estudo nada mais é do que você pegar esse objeto de estudo, transformar ele em uma pergunta de pesquisa, tá? Então, você vai ter ali uma questão de pesquisa. Então, você tem lá um problema lá a problemática do seu estudo. Seu objeto de estudo é o quê? Né? Você quer construir um protocolo assistencial. Ou você quer identificar né, os indicadores de qualidade de determinado serviço. Então, assim, o teu objeto de estudo, você tem um tema maior e você define aquele pedacinho ali que você quer estudar. Isso é um objeto de estudo. E aí, o que acontece? Como que eu vou problematizar esse objeto de estudo em uma questão de pesquisa? Tá? Então, por exemplo, se o problema lá, se eu identifico um problema lá na assistência, né, ou no ensino, ou onde que seja, se eu observo lá uma problemática lá, eu vou pegar esse problema, esse objeto ali de estudo, e vou contextualizar, eu vou transformar ele numa pergunta de pesquisa, ou numa questão de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, se eu quero falar sobre cuidados paliativos, eu posso colocar o seguinte, eu posso fazer como pergunta de pesquisa, tá? Quais as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde na implementação dos cuidados paliativos? Essa é uma questão de pesquisa, é uma pergunta de pesquisa, não é? Para essa pergunta de pesquisa, eu tenho uma segunda parte, ou seja, uma pergunta de pesquisa vai me levar a uma hipótese. Uma hipótese é aquilo que eu acredito que seja, é aquela resposta para a minha pergunta, ok? Então, por exemplo, se eu fiz ali, se a minha questão de pesquisa, né, é quais, é, quais as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde durante a implementação ou para a implementação dos cuidados paliativos. Então eu fiz essa pergunta, eu vou direcionar meus objetivos para responder essa pergunta, tá? Então, por exemplo, qual é a minha hipótese? Eu posso ter várias hipóteses. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma hipótese, por exemplo, a dificuldade de implementação dos cuidados paliativos está na falta de capacitação profissional. Pode ser minha hipótese, tá? Pode ser uma hipótese, por exemplo. Outra hipótese a implementação dos cuidados paliativos
está na resistência dos pacientes e familiares, né, em aderir aos cuidados paliativos. Tá? Pode ser outra hipótese. Ou seja, os pacientes não têm uma informação adequada, né? O paciente familiar não tem ali uma informação adequada sobre o que é cuidado paliativo. Tá? A maioria, né, ainda hoje, associa cuidado paliativo à morte, então ele pode simplesmente não querer. Não, eu não aceito. Então ele tem esse tabu. Então, de repente, a dificuldade pode estar aí. Se a dificuldade está aí, eu posso então direcionar, por exemplo, ao invés de eu criar um protocolo assistencial, né? Por exemplo, ao invés de eu direcionar o meu estudo ali para os profissionais, eu posso direcionar para os familiares. Ou seja, eu posso criar um aplicativo que vai esclarecer os cuidados paliativos aos pacientes e familiares. É uma possibilidade. Vou criar sei lá, uma cartilha, né, explicando o autoinstrumental, explicando o que são cuidado paliativo, qual a finalidade, né, para os familiares, para poder diminuir essa resistência, entendeu? Então, assim, tem várias, né, para uma pergunta de pesquisa, você tem hipótese. Hipótese é aquilo que você acredita que seja, né, que vai responder aquela questão, tá? Então, essa é a questão da problematização do estudo, tá? Então, você vai pegar aquele objeto de estudo e vai transformar ele numa questão de pesquisa, ok? E aí, por exemplo, se você vai fazer um estudo quantitativo, você pode trabalhar com hipótese, tá? Se você, não, eu quero direcionar minha pesquisa para uma pesquisa qualitativa, né, que a gente vai ver ali mais na frente, quando chegar na metodologia. Se eu quero trabalhar com uma pesquisa qualitativa, eu não necessariamente eu preciso de hipótese, eu posso trabalhar com pressuposto, tá? E aí a gente vai explicar isso um pouco mais na frente na metodologia, tá ok? Então, assim, não tem assim, essa definição, a gente vai abordar um pouco ali mais na frente. Mas, assim, você vai ver uma diferença básica que, por exemplo, quando você trabalha com quant, te interessa a quantidade numérica, né? Quando você trabalha em quali, você não está preocupado com a quantidade de participantes, você está preocupado com a qualidade, né? Com a qualidade do material que você vai coletar, tá? Com a qualidade da resposta. Então, essa é uma diferença básica, mas eu vou explicar aí na metodologia. Tá? Outra parte obrigatória, né, na introdução é a justificativa. Justificativa a gente precisa, na verdade, por que ela é importante? Porque a gente precisa de justificativa para tudo que vai fazer. Tudo na vida, né? Até a nossa prática profissional, a gente tem uma justificativa para fazer aquilo, não tem? A pesquisa é a mesma coisa. Então, assim, você vai. O que é a justificativa? Você vai falar para que você vai fazer essa pesquisa, né? Então, assim, a justificativa ela tem que ser clara e objetiva, né? Você vai justificar qual a importância, né? Por que dessa pesquisa, tá? Por que a justificativa é importante? Porque aqui você tem que trabalhar de forma clara e objetiva, porque é aqui que você vai convencer o teu orientador, teu futuro orientador, tá? É aqui que você vai convencer um financiamento para a tua pesquisa, tá? Por isso que você precisa ter clareza, ser claro, ser objetivo, tá? E ser convincente, ok? Então, assim, aqui, tá vendo? É aqui na justificativa que você vai convencer o teu orientador se vale a pena ele te orientar ou não, tá? Então, assim, se você não tem uma justificativa convincente, você não vai convencer o orientador de te orientar, entendeu? Você não vai convencer para ele, para o orientador, para a banca, que esse seu tema, né, que esse seu objeto de estudo é importante, entendeu? Então, assim, é a justificativa que vai convencer, né? Convencer ali o teu orientador, tá? O teu orientador, o teu financiador, a tua banca, tá? Então, assim, essa é uma parte importante. Então, você tem que ser claro, de forma direta, objetiva, sem dar meias voltas do que você quer, tá bom? E assim, e com clareza, objetivo, mas com firmeza, com domínio de conhecimento, tá? Aqui você não pode achar, eu acho que aí você está eliminado. Você tem que ser claro, entendeu? As evidências apontam que, então assim, você tem que ser objetivo, você tem que ser convincente aqui, tá bom? E aqui, ó, outra pergunta é: para que é importante estudar esse tema?
Então, a justificativa é isso, é a resposta para essa pergunta. Tá? Então, você vai responder para o orientador, para a banca que vai te examinar, para que, tá? Para que é importante estudar esse tema. Né? Para que é importante a tua pesquisa. Entendeu? Ah, é só para você ter o título? Não, não é convincente. A pesquisa ela tem que ter, né, uma justificativa. Uma justificativa que vá trazer benefícios, né? A gente vai ver um pouquinho daqui na frente da relevância, né? Então, assim, uma pesquisa ela não pode ser só para o teu ego, né? A pesquisa ela tem que ter uma representação social, né? Então, assim, ela tem que ter algo para a sociedade, ela tem que ter um retorno. Então, assim, então você vai dizer aqui para quê? Né? Por que é importante estudar esse tema? Seja claro e convincente, ok? E outros os motivos para a realização dessa pesquisa, né? Quais são os motivos para você realizar essa pesquisa, tá? Quais são esses motivos, né? O que te motivou a, a, a escolher esse objeto de estudo, a fazer essa pesquisa? Não foi só ter o título de mestre. Algo ali por trás, ele te incentivou, te motivou, fez com que você escolhesse esse tema e não outro. Por exemplo, o cuidado paliativo. Estou usando como exemplo, mas, por exemplo, o que te motivou a escolher, por exemplo, cuidado paliativo, tá? E não trabalhar lá, sei lá, com vacina, né? Ou então, por exemplo, não, eu quero produzir uma vacina é, para a Covid. Então, por exemplo, o que motivou aquele cara a produzir uma vacina para a Covid? Essa é a justificativa da pesquisa dele, tá? Então, assim, né, é o que motivou, entendeu? Não é só, por exemplo, a motivação, ela pode ter de várias formas. Ela pode ter o teu crescimento acadêmico, ela pode ter a representação, né, da pesquisa ali, o quanto a pesquisa é importante para a sociedade, o quanto essa pesquisa é importante para o paciente lá na ponta, né, que você está lá, esse tema partir da tua assistência. Então, você vai dizer aqui na justificativa o quanto essa pesquisa é importante para aquele paciente, tá? Né? Então, assim, a justificativa. Você vai convencer o teu orientador, a tua banca, tá? Da importância da pesquisa, ok? E aqui é a relevância. A relevância, né, é outro ponto importantíssimo. A relevância, você pode trazer ela na introdução, ela junto com a justificativa, tá? Também pode vir junto, tá? Você pode colocar justificativa e relevância em um tópico só, ou você separa, também tanto faz. Mas a relevância é algo importantíssimo, porque ela vai, até um pouco do que eu já falei agora, a gente vai acrescentar aqui. Por exemplo, o que é relevância? Você vai dizer o seguinte, você vai falar para a banca e para o examinador qual a relevância social da tua pesquisa. O quanto a tua pesquisa ela vai contribuir para a sociedade. O quanto a tua pesquisa ela vai contribuir lá para aquele paciente que precisa da tua assistência. Entendeu? O que é o teu produto que você vai construir, o que a tua pesquisa vai trazer de importante para aquele paciente ali na ponta. Né? Então, assim, isso é a relevância do estudo, a importância do estudo, né? A contribuição, a relevância é a contribuição do teu estudo. A contribuição do teu estudo para a sociedade, a contribuição do teu estudo para a área acadêmica, tá? Para quê? Para incentivar outros alunos, outros pesquisadores, tá? Então, assim, qual a relevância, qual a importância da tua pesquisa para a prática acadêmica também, tá? Então você vai trazer ali a relevância social, a relevância acadêmica, tá? E a relevância profissional, né? O edital ele fala ali também da questão da relevância para a enfermagem. Você pode trazer aqui a relevância para a enfermagem ou a relevância para a prática profissional, para a sua prática, você enquanto enfermeiro. O quanto essa pesquisa sua é importante lá para a sua prática profissional. Por exemplo, se você vai lá construir um protocolo de implementação de cuidado paliativo, o quanto esse protocolo é importante lá para o paciente, né? Para a implementação do serviço. Ele vai auxiliar os profissionais a implementar esse cuidado paliativo.
o quanto ele vai contribuir, qual a importância desse protocolo para essa assistência, entendeu? Ah, não, eu quero construir um aplicativo que vai orientar os familiares com cuidado paliativo. O quanto esse aplicativo ele vai ser importante para convencer, né, esses familiares ou para orientar esses familiares quanto aos cuidados paliativos, tá? Então, a relevância é isso, é a importância do teu estudo, ok? E aí, quando a gente fala, aí é outra parte, né, da introdução, são assim, os objetivos. Aqui o edital ele traz separado, ele traz os objetivos separados, mas não tem problema. A gente vai abordar aqui a introdução ao objetivo e na outra aula a gente vai pegar as outras partes, a metodologia, tá? E as outras partes. Então, por exemplo, o objetivo, quando você vai definir os objetivos, você pergunta, você faz uma perguntinha que é o seguinte: para quê? Para que essa pesquisa? Essa pesquisa é para quê? Para que eu estou pesquisando esse tema? Tá? Aí, com essa pergunta, você vai definir os seus objetivos. Por exemplo, você vai ter os objetivos gerais e os objetivos específicos. Então, quando eu faço a perguntinha para quê, por exemplo, se eu identifiquei lá na minha prática profissional que tem uma dificuldade de implementação nos cuidados paliativos, a perguntinha é: para que eu vou construir ou para que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou fazer essa pesquisa para construir um protocolo assistencial para a implementação dos cuidados paliativos. Então, o objetivo ele começa sempre com um verbo no infinitivo. Construir um protocolo assistencial para a implementação dos cuidados paliativos. Construir um aplicativo que bababá. Construir um fluxograma que tá? Identificar a problemática tal. Então, assim, você sempre vai começar o seu objetivo com um verbo no infinitivo, tá? Ah, por exemplo, lá na Covid-19, os objetivos. Para que o cara que está pesquisando, que pesquisou vacina, para que ele está pesquisando a vacina, né? Para que ele está pesquisando aquele tema? Ele está pesquisando aquele tema, né? Para construir uma vacina contra a Covid-19. Então, você vai ter sempre um verbo iniciando o teu objetivo com um verbo no infinitivo. Então, aqui, por exemplo, como exemplo dos cuidados paliativos, a gente tem como objetivo geral construir, vamos um exemplo, construir um protocolo assistencial de cuidado paliativo, tá? Então, um exemplo como objetivo geral. Objetivo específico. O objetivo específico é identificar, por exemplo, pode ser identificar as dificuldades dos profissionais de saúde para a implementação dos cuidados paliativos. Ou seja, eu vou identificar essas dificuldades, tá? Vou identificar essas dificuldades e vou sanar lá no meu protocolo. Lembra? Então, ó, o objetivo específico: identificar as dificuldades encontradas pelo profissional de saúde na implementação dos cuidados paliativos, né? Propor, ou qualquer outra coisa que se você quiser. Propor intervenção, bababá, bababá, para os cuidados paliativos. Propor uma capacitação profissional, bababá. Então, assim, você vai identificar esses temas. Então, assim, o teu objetivo geral é construir um protocolo assistencial. O teu objetivo específico é aquilo que vai estar dentro do teu objetivo geral, tá? Isso é o que você busca encontrar. Então, você vai buscar encontrar as dificuldades dos profissionais. Você também pode colocar você pode tentar buscar as dificuldades, né, dos familiares em aceitar a implementação de cuidado paliativo ou do paciente. E aí você pode, sabendo a dificuldade, você já vai propor no teu protocolo a intervenção. Tá? Então, olha, se o paciente está sendo resistente aos cuidados paliativos, você vai propor ali uma medida no teu protocolo. É o quê? Você tem que ter uma educação em saúde mais qualificada. Você precisa abordar melhor esse familiar para você poder esclarecer o que são cuidados paliativos. Você tem que abordar cuidado paliativo lá no diagnóstico, quando o paciente chegou.
Você não pode esperar o paciente não ter mais possibilidade de cura para você falar de cuidado paliativo. Entende? Então, isso você identificou aqui no teu objetivo específico e você vai trabalhar lá no teu objetivo geral, ou seja, na construção do teu protocolo, ok? Então, o objetivo geral é algo maior, tá? E o objetivo específico é aquilo menor que está no teu objetivo ali. Importante aqui, que eu vou deixar uma dica aqui? Eu vou deixar uma dica que é o seguinte, o título. Às vezes, muita gente tem dificuldade com relação a que título eu vou dar a minha pesquisa. Olha, a orientação que eu dou é o seguinte: o seu título de pesquisa, ele sempre vai derivar do seu objetivo geral. Então, por exemplo, se meu objetivo geral é construir um protocolo assistencial, o título do meu projeto de pesquisa vai ser Construção de um protocolo assistencial. Entendeu? Então, assim, se você tiver dúvida, pega o seu objetivo geral, joga lá para o teu título, tira o verbo lá, tá? O construir, bota lá construção, tá? Então, assim, você sempre vai, o teu título vai sempre derivar do teu objetivo geral, ok? Então, assim, com relação à parte, né, introdução objetivos, a gente, né, conseguiu falar um pouco aqui. Aqui foram algumas referências que eu vou deixar para vocês, se vocês precisarem, de como construir um projeto de pesquisa. Então, ali tem Marconi e Lakatos, que é um tradicional aí da metodologia de pesquisa, tá? Está disponível na internet, qualquer busca no Google você vai encontrar ele, tá? E aqui é o edital do processo de seleção, que está ali aqueles itens que são obrigatórios que a gente puxou ali, ok? Então, assim, a princípio, né, essa segunda aula, a gente já abordou essa questão da introdução, a contextualização, problematização do objeto de pesquisa, tá? Justificativa, relevância e objetivos. Tá? Isso já vai dar uma base para você construir essa parte da introdução. Então, assim, a sua tarefa agora é começar a definir o seu objeto de estudo, tá? O seu tema, o seu objeto de estudo, começar a esboçar o seu projeto ali, começar a esboçar a introdução, tá? Então pega esse tema ali, esse objeto de estudo, contextualiza ele, tá? De onde que ele vem, parte sempre do maior para o menor, tá? Até você contextualizar e fechar no teu objeto de estudo, ok? Seja qual for o tema, eu quero falar sobre leucemia. Aonde que a leucemia está incluída? A leucemia, não, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, babá, babá, babá. Aí você vem trazendo ali a problemática do câncer, dali você entra na leucemia. Então, você vai sempre trazer do maior para o menor, ok? Eu quero falar sobre a educação profissional em saúde, né? Então, assim, aonde que essa educação profissional em saúde está inserida? Então, você sempre vai trazer de algo maior para algo menor para fechar no teu objeto de estudo, ok? Então, eu vou deixar uma tarefazinha para vocês que é definir o tema, começar a construir a sua introdução, né? Com essa aula você já consegue falar um pouco da introdução, ok? Você já consegue ali definir o teu objeto de estudos, já consegue fazer a sua contextualização, vai para a literatura, tá? Vê o que tem produzido naquela área, tá? Então, contextualiza ali o teu tema. É aqui que você tem que colocar as referências ali, o que já tem produzido na sua área, né? O que você busca estudar. Então, assim, tem tudo ali já. Alguém já pesquisou isso antes, né? O que você quer estudar não é inédito. Alguém já falou sobre ele antes. Pode não ter dado a mesma ênfase que você quer dar, mas alguém já falou. Por exemplo, você quer construir um protocolo assistencial de cuidado paliativo. Pô, várias pessoas já falaram sobre cuidado paliativo, dando focos diferentes. Então, o que tem sobre cuidado paliativo? O que tem sobre a prática assistencial? Então, você tem que trazer aqui na contextualização, ok? Então, deixo essa aula aqui, vai ficar para você aí. Eu vou dar aí uns 3, 4 dias aí para vocês
fazer essa introdução. Aí eu vou lançar uma outra aula com a metodologia é mais rápida, porque a metodologia é copia e cola. Metodologia é fácil, é só você vai copiar um método que já existe. Você não vai inventar método. O método já existe, você vai só copiar, tá? Então, depois que você definir o seu tema, é importante por quê? Porque dependendo do seu tema ali, do seu objeto de estudo e da condução que você quer fazer da sua pesquisa, o que você quer com essa pesquisa, você vai definir o método que você vai utilizar. Se você vai usar um método quant, se você vai usar um método quali, tá? Isso vai depender da abordagem que você vai querer dar para aquele tema, ok? Então faça esse primeiro dever de casa, faça aqui a introdução, tá? Se tiver dificuldade na definição dos objetivos, coloca aqui nos comentários ou entre em contato, né? Que a gente vai solucionar essas dúvidas aí, tá bom? Então, lembrando, essa aula vai ficar disponível aí para vocês. Qualquer dúvida é só me acionar por um dos canais aí que eu vou tentar responder o mais rápido possível, ok? Então, é isso. Obrigado aí, tá? Pela atenção, né? Pelos esses 30 minutos aí de sua companhia. E até a próxima, ok? Obrigado.